De hoje do canal traz mais detalhes e fala sobre o aproveitamento de Abel Ferreira em finais pelo Palmeiras. E fala também sobre um ex-jogador do Palmeiras que se valorizou demais na Europa. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Abel Ferreira, que tem boa marca e aproveitamento em finais pelo Palmeiras, mas vai precisar superar uma baita adversidade para se sagrar campeão paulista nesse ano. Você lembra, né? Jogo de ida no Allianz Parque, vitória do Corinthians por 1-0. Isso significa que o Verdão só sai campeão paulista na quinta-feira no estádio do Corinthians se vencer por 2 ou mais gols de diferença ou se vencer por 1 gol e superar o trauma dos pênaltis. E também Hugo Souza, que é excelente pegador de pênaltis. Pois bem, o Abel vai para sua 14ª final pelo Palmeiras. E eu me refiro apenas a jogos com finais de mata-mata ou mata. Dessas 13 finais que ele já participou, foram 8 títulos. 2 Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e 3 Paulistas. Importante lembrar que em caso de título, ele supera o Oswaldo Brandão, com quem está empatado hoje com essas 8 taças. Foram também 5 vice-campeonatos. Há outros 2 títulos conquistados pelo Abel, fora de torneios mata-mata, foram os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023. Com a lembrança de que o Abel Ferreira é o atual tricampeão paulista, sempre perdendo o jogo de ida, mas com uma observação importante. Nos 3 anos anteriores, o Palmeiras perde o jogo de ida fora de casa e reverte em casa. Agora, a missão é bem mais complicada, porque ao perder em casa, o Palmeiras vai precisar vencer fora. Você já tem palpite para Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Quero contar também sobre um ofício enviado pela Federação Paulista. Demorou um tempão, mas nessa segunda-feira, a entidade máxima do futebol de São Paulo reconheceu ao São Paulo o erro na marcação do pênalti a favor do Palmeiras. Só para lembrar que as semifinais foram decididas depois de um pênalti convertido pelo Rafael Veiga numa suposta falta do Arboleda no atacante Vitor Roque. Na oportunidade, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, chegou a dizer que entendia a decisão do árbitro e do VAR, mas nessa nota dessa segunda-feira, a Federação Paulista escreveu o seguinte, abre aspas, embora seja um lance interpretativo, a Federação Paulista entende que o árbitro deveria ter sido chamado para realizar a revisão do VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada, fecha aspas. O que você pensa de uma resposta tão tardia como essa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras, ou melhor, sobre um ex-palmeirense que tem feito enorme sucesso na Inglaterra. Eu me refiro a Vitor Reis, zagueiro de 19 anos de idade, cria da academia e vendido para o Manchester City em janeiro por 232 milhões de euros, melhor, 232 milhões de reais ou 37 milhões de euros. Ele já se valorizou desde então 16 milhões de euros, figurando numa seleção de jogadores brasileiros que mais valem na Premier League, o principal campeonato do mundo. Essa seleção foi feita pelo Transfer Marketing, um site especializado em dar valor aos atletas. Importante contar que além de figurar nessa seleção dos brasileiros mais caros da Premier League, o Vitor Reis teve uma valorização de 16 milhões de euros e é o brasileiro que mais se valorizou nesse período de janeiro até março. Ele é também o 4º jogador mais valioso do mundo entre todos os atletas que nasceram no ano de 2006. Você deve estar se perguntando, tá bom, sou palmeirense e o que eu tenho a ver com essa história? Saiba que todos os jogadores do Palmeiras, negociados com clubes da Europa e que se valorizam, que jogam bem e se firmam por lá, garantem ao Palmeiras um status importante. O São Paulo se beneficiou demais dessa fama de bom vendedor e de bom formador de atletas alguns anos atrás, quando negociava jogadores para o exterior. Era o clube que mais faturava com vendas de jogadores. Hoje esse status pertence ao próprio Palmeiras e também ao Flamengo. Falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira, que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem. O presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas,
Clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro. A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão, que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão, e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. Só para completar, quero contar que o Palmeiras vai aumentar sua equipe de seguranças para o confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai, marcado para 7 de maio, Libertadores da América. Palmeiras e Cerro se estranharam depois de atos de racismo contra o Luigi em um jogo da Libertadores Sub-20. Na segunda-feira da semana passada, durante o sorteio da Libertadores, o vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boas, chegou a discutir com um dos dirigentes do Cerro Porteño. E você, o que pensa sobre essa cutucada da Leila? Ela tá certa? Ela tá errada? Eu concordo com a Leila em relação a essa distorção causada pela falta de equilíbrio financeiro e, mais do que isso, pela falta de pagamento dos clubes. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você tem distorções criadas pela inadimplência que você pode aceitar, por exemplo, o gramado sintético. São dois bons debates e o ideal seria que a gente não tivesse clubes que devem e não tivesse campos de gramado sintético. Você pensa diferente? Concorda? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Bora falar agora sobre o Vasco, que vai mandar o jogo contra o Palmeiras fora de São Januário. A partida será marcada por uma Mané Garrincha. E a ideia ou a decisão tem tudo a ver com a questão financeira. O Vasco está de olho na possibilidade de uma arrecadação bem grande no estádio com capacidade para 70 mil pessoas e que tem muitos palmeirenses e vascaínos morando no Distrito Federal. A expectativa é de que a grana seja suficiente, por exemplo, para ajudar com uma série de pequenas contas que o Vasco tem a pagar. Uma delas, R$500 mil para melhorias em relação à iluminação de São Januário. Essa tinha sido uma exigência da Conmebol, até para que o Vasco pudesse mandar suas partidas de Sul-Americana. Esses R$500 mil em meio a uma série de contas que o Vasco tem de pagar seriam bem complicados. Com a transferência do jogo para o Mané Garrincha e uma expectativa de lucro bem superior ao de São Januário, especialmente por causa da capacidade do estádio e pelos preços que serão bastante elevados, o Vasco tomou essa decisão. Não está descartado que o Vasco mande outras partidas ao longo do Brasileiro longe de São Januário, mas essa decisão vai ser tomada de acordo com as dificuldades do caixa. Só para relembrar, 777 deixou o Vasco com uma série de pendências, dívidas, além de não ter feito o repasse de R$270 milhões que estavam programados para o ano passado. Hora de falar sobre o Palmeiras, que estuda aumentar a capacidade do Allianz Parque. E para explicar essa história, a gente precisa voltar para outubro do ano passado, quando o Palmeiras e a W Torre chegaram a um acordo. Era uma briga das mais antigas por uma série de motivos. Na oportunidade, a W Torre concordou em pagar ao Palmeiras R$117 milhões, além de fazer uma série de cessões de espaços dentro do estádio. Entre essas cessões, há um anfiteatro, que fica atrás de um dos gols do Allianz Parque, mas bem localizado no Gol Norte. Esse local permite a presença de mais ou menos 1.000 pessoas. E o Palmeiras tem feito estudos e discussões internas para ver se utiliza esse espaço de 1.000 lugares para garantir um acréscimo na sua capacidade em dias de jogos. Existem alguns probleminhas que precisariam ser contornados. Por exemplo, esse setor do anfiteatro para 1.000 pessoas não tem entrada exclusiva nem banheiros. Então os torcedores que estiverem nesse espaço vão precisar saber antes da compra dos ingressos que eles não terão acesso a um banheiro
E também não há uma entrada exclusiva, a entrada precisaria ser pelo Gol Norte. De qualquer forma, se aprovado, o estádio do Palmeiras passaria a ter pouco mais de 1.000 lugares à disposição. Hoje a capacidade do Allianz Parque gira na casa dos 43.713 torcedores. Bora repercutir agora uma informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Racing topa negociar Martirena, lateral direito uruguaio do Racing, dos melhores da América do Sul, com o Palmeiras. Mas, porém, contudo e todavia, o negócio só vai sair por negociação ou por valores na casa dos 10 milhões de dólares. Estamos falando de mais ou menos 57 milhões de reais. E a pergunta que eu deixo para você que está assistindo: Palmeiras precisa de mais um lateral direito? É possível que a sua resposta tenha sido sim. A questão seguinte é: para gastar até quanto? Mike e Marcos Rocha têm se revezado na condição de titulares. O Agustín Jai, que custou um caminhão de dinheiro e veio do futebol argentino, não se firmou e virou a terceira opção do setor. O Martirena tem 25 anos de idade, é uruguaio, extremamente competente no apoio, também é bastante firme na parte defensiva. Já havia sido especulado no Botafogo e também no Flamengo, embora o rubro-negro tenha descartado o Martirena nos últimos dias, porque o lateral não se enquadra ao estilo de jogo que o Felipe Luiz busca. De qualquer forma, ninguém no Palmeiras confirma tratativas ou interesse. Até agora, nada mais é do que um site argentino afirmando que o Racing topa fazer negócio com o Verdão, desde que a cifra praticada se aproxime de 10 milhões de dólares. Levando em consideração que o Palmeiras já gastou 440 milhões de reais em 2025, não dá para descartar esse tipo de negócio. Mas, no Palmeiras, essa tratativa não é dada como oficial. Torcedor palmeirense, segura essa expectativa porque a estreia do nosso novo camisa 10, Paulinho, está mais próxima do que nunca, mas ainda não vai rolar na final do Paulistão. É isso mesmo, o atacante que chegou como uma das maiores contratações da história do clube, custando incríveis 18 milhões de euros, voltou a treinar com bola nesta segunda-feira, na academia de futebol. Depois de meses em recuperação da cirurgia na canela direita, ele já inicia uma nova fase, a transição física para a técnica. Mas calma, o Palmeiras quer ter muito cuidado com esse retorno. O clube não vai arriscar queimar etapas para colocá-lo em campo justamente em uma decisão de altíssima intensidade. O plano é claro, nada de pressa, tudo no tempo certo para ter o Paulinho voando quando realmente for mais importante. Mesmo inscrito no Paulistão, a comissão técnica entende que o clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, não é o momento ideal para acelerar o retorno do atacante. E faz sentido. O Verdão precisa reverter um placar adverso de 1-0, num jogo que promete muita tensão, pegada e exigência física. Paulinho ainda está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, completando a recuperação da fissura óssea por estresse, que ele trouxe lá do Atlético Mineiro. A ideia do clube é preparar o atleta com tranquilidade, pensando no calendário recheado que se aproxima. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, e o Paulinho pode ser peça fundamental nesse time que busca voltar a conquistar o continente. Por isso, segurar agora para ter ele 100% depois é a jogada mais inteligente. E tem mais, o investimento em Paulinho não foi à toa. O atacante de 24 anos assinou até 2029 com o maior campeão do Brasil e chega para ser protagonista. Quem acompanha o futebol sabe do potencial dele. No Galo, mesmo com problemas físicos, já mostrava qualidade, visão de jogo, movimentação e finalização acima da média. Com a camisa do Verdão, ele tem tudo para se tornar referência técnica e emocional, um líder dentro de campo ao lado de nomes como Rafael Veiga, Gomes e Piquerez. Mas tudo isso precisa de uma base sólida. Por isso, o Palmeiras está apostando em um recondicionamento físico completo, para que o retorno seja definitivo e sem risco de nova lesão. E cá entre nós, imagina esse ataque com Estevão, Paulinho e Vitor Roque juntos. É para empolgar qualquer palmeirense de verdade. Enquanto o camisa 10 não estreia, o foco total da torcida é na grande decisão desta quinta. A missão é dura, ganhar do Corinthians em Itaquera por 2 gols de diferença. Mas se tem um time acostumado com viradas históricas e decisões épicas, esse time é o nosso Palmeiras. E mesmo sem Paulinho, o elenco vem forte, com Vitor Roque crescendo, Rafael Veiga calibrado e o retorno de Gomes e Piquerez reforçando a defesa. Então, fica ligado, torcedor, porque o presente está competitivo e o futuro é promissor. Paulinho vai estrear no momento certo, e quando isso acontecer, é para incendiar o Allianz Parque. Pode anotar aí, essa camisa 10 ainda vai fazer história com o manto verde.